Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso encontro, né, trazendo os benefícios da aromaterapia para a nossa saúde. E hoje a gente vai falar aqui, dando de presente, mais uma live exclusiva para as mulheres, né? E eu estou trazendo a nossa convidada, Rita Trindade, a doutora Rita, que é terapeuta, que tem um vasto conhecimento nessa área e que vai poder falar um pouco para vocês sobre o empoderamento feminino e quais os óleos essenciais que a gente pode utilizar a esse favor. Então, Rita, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite mais uma vez. E conta tudo para a gente aí que você pode fazer para a gente se sentir ainda mais poderosa. Maravilha, gratidão pelo convite, mais uma vez, Valéria. Boa noite a todos e todas, né? Eu sempre me emociono e sempre fico muito grata por esses convites, principalmente quando a gente vai falar nesse tema, não é? Porque, embora muito falado por muita gente, eu sempre me vi nesse lugar, independentemente do que estou a fazer agora. Eu, desde criança, eu sempre me vi nesse lugar de defensora, de batalhadora pelos direitos femininos, mesmo que não tivesse ainda esses nomes. Então, falar de empoderamento é muito gratificante, porque é preciso empoderar-se, não é? Isso já é atualmente uma frase e um princípio inquestionável, que a mulher precisa dessa noção de empoderamento. Ela não só precisa ter poder na sociedade, né? Oi, Ritinha, desculpa, tá mudo o seu microfone. Gente, Ai, queria ai, pedir para ai. vocês manterem o microfone de vocês fechado. Eu fui fechar o de alguém aqui e fechei o seu. Mas vamos lá, minha Ah, amiga. tá. Aí. Então, como eu estava falando, eu sempre me coloquei, me senti neste lugar de uma mulher que se sente indignada diante da realidade do feminino, do como é tratado o feminino na sociedade. Então, eu sou uma mulher de mais de 60 anos, então vocês já imaginam quando foi que isso tudo começou na minha cabeça. Foi até paralelo ao que estava acontecendo no mundo, mas não no Brasil e não em Sergipe. E eu não tinha acesso a isso, eu era uma criança, mas eu sempre fui uma criança extremamente observadora, reivindicadora, e sempre cheguei para minha mãe com colocações que assustavam ela, né? Não vamos nem passar por aí, que seria uma conversa longa se eu fosse contar as minhas peraltices, as observações e as colocações que eu jogava para minha mãe acerca de ser mulher, do feminino. Foi um processo, né? Passar pela adolescência, ressignificar, sofrer um pouco, né? Exageraram tanto para depois a gente ir aos poucos achando o equilíbrio. Então, é nesse gancho do processo, do exagerar, do reconhecer, até chegar no exercício pleno do que seja isso, que eu já vou trazendo para vocês o meu entendimento, o meu conceito de empoderamento. Porque a gente tem vários vieses que podemos, ou recortes que podemos utilizar para falar disso, não é? E eu quero aqui falar do interior mesmo, daquela coisa do empoderamento de dentro para fora, aquela coisa da mulher saber quem ela é, saber qual é o seu lugar no mundo, saber se reconhecer no lugar de poder e não achar estranho, não achar complicado, não achar difícil. Essa mulher que não ouve tanto o que se diz a ela, embora seja importante saber ouvir, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Tudo isso que vem de fora se contrapõe aos seus ideais, se contrapõe ao que o seu coração te diz, que a sua alma diz. Então, é muito importante para essa mulher, primeiro, saber quem ela é, se reconhecer, se sentir. Não é se sentir empoderada para mim, ele tem que passar
pelo autorreconhecimento de suas características e considerá-las e reconhecê-las como qualidades, não apenas aquelas que a sociedade como qualidade, que os homens consideram como qualidade, que os seus pais diziam para você quando criança que era uma qualidade do ser mulher. Então, você tem que construir o ser mulher, o conceito e deste poder embutido, intrínseco, dentro de você. Passando um pano, uma limpeza em toda essa construção que foi feita, apesar de você. Eu sou, sem antes fazer um trabalho muito bem feito de autoconhecimento. Porque nós somos frutos, desde o momento da concepção, do que ouvimos dos nossos pais lá dentro, do que os nossos pais ouvem, do que os nossos pais sentem, do que os nossos pais vivenciam, de como eles nos tratam, como eles vão nos receber. E depois que nascemos, temos a educação. Aí entra, mais uma vez, os pais, já com outra posição. Entram os cuidadores, entram os avós, toda a família, e chega a fase escolar. Tem a sociedade na qual nos inserimos, a cultura na qual nascemos. Tudo isso vai fazer muito parte do que nós achamos que somos. E precisamos encontrar onde está esse miolo, esse original meu. Ou mesmo que eu chegue à conclusão que não existe nada que seja meu ou de ninguém, que tem alguns teóricos que dizem isso, não importa. O que eu acolhi como meu, o que minha alma acolheu, recebeu, considera e quer assumir como meu. Então, isso é muito importante. Para você se chegar a este lugar, você tem que passar por uma outra coisa chamada limpeza. Porque já estamos adultas, algumas de nós bem avançadas. Como eu vou separar esse eu dentro deste caldeirão de influências externas? E ainda tem a parte da religião, de cada um, com sua teoria, com seus conceitos e preconceitos, que também entram aí para dizer o que é que a mulher é, o que é que a mulher quer, o que é que a mulher pensa, o que é que a mulher deve ser, como ela deve se comportar. Então, onde é que você, com todas as maiúsculas, entra nessa história? Então, primeiro a gente tem que limpar o nosso campo de tudo que não for nosso. Isso você pode fazer com terapia, muito bem, para buscar você. Você pode fazer muito bem com meditação. E você pode ter um auxílio luxuosíssimo dos óleos essenciais. Então, esse é o ponto 1 do empoderamento. Por isso que o título é Empoderando-se, né, com os óleos essenciais, porque é um caminho. Você não vai dormir de um jeito e acorda do outro. Tem um processo, tudo requer um processo, tudo na vida. Então, você primeiro tem que ir, se possível, paralelamente a essa busca pelo que eu sou, eu procurar limpar o que não é meu. Reconhecer isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Isso eu ouvia muito da isso eu ouvia muito do meu pai. Isso me dói quando eu ouço. Isso é difícil para mim fazer. Eu acolhi, minha mãe me ensinou, eu repito, mas eu não me sinto confortável quando eu faço, quando eu uso, quando eu sou desse jeito. É como se dentro de mim alguma coisa dissesse não, não é isso, não é assim, não está certo. Que a sua alma grita. Então você vai limpando e separando e no final é isso, o que sobra é o que nós chamamos de eu, não é? O eu ativo, o eu que faz, né? O eu fazedor, executor. Não vamos nem falar em eu superior, eu nada. É esse eu que faz, esse eu encarnado aqui agora e que faz. Você só fala por causa do seu eu, que é também chamado de ego e que muitos confundem com quase um palavrão, né? E, na verdade, sem o ego, eu não estaria nem aqui. Eu seria um anjo. Então, se eu estou encarnada, eu tenho ego e eu tenho que trabalhar este meu ego, não é? Limpar as influências externas e ver o que me faz do bem, o que me traz felicidade, o que me traz plenitude, uma sensação de que está tudo certo, de conforto.
como a gente diria, um lugar de conforto, tá? Conforto no bom sentido, não é descanso, a moleza, né? A coisa fácil. É aquele conforto emocional, aquele conforto de alma. Fiz o que tinha que ser feito. Fiz algo que nunca tinha feito e me senti extremamente bem depois que fiz isso, tá? Então, para que a gente limpe o que não é nosso, e eu não posso ser longa, porque o nosso tempo é curto, eu não vou dar uma aula de psicoaromaterapia, não é? E muito menos de terapia para ninguém, mas, assim, grosso modo, eu trouxe aqui hoje 2 óleos bastante conhecidos nossos, que são extremamente, 3, facilitadores deste processo. Porque eles são óleos cuja vibração deles, né, do ponto de vista vibracional, eles têm a capacidade, o poder de limpar os nossos campos energéticos, certo? Então, eu tenho aqui o mais conhecido de todos, que é a melaleuca, e todo mundo sabe o poder de limpeza que a melaleuca tem, que é transferido, inclusive, para o plano físico. Ele não limpa energias apenas, eles limpam destruindo, inclusive, organismos que não nos fazem bem, como alguns micro-organismos, bactérias, vírus, fungos e alguns outros parasitas intestinais. A melaleuca tem esse poder. Ela também é inseticida, ou ela é repelente. Por quê? Porque ela não deixa aproximar do nosso campo o que não é nosso, o que não nos pertence e não nos vai fazer bem. É como se ela soubesse. É uma ciência ainda nova, né? A aromaterapia quântica, que envolve toda essa aura de física quântica, de coisas que você ainda não consegue quantificar, até mesmo a questão da medida em hertz, né, da vibração, é também controversa, tem alguns autores que não aceitam, que não consideram verossímil, né? Então, a gente não vai entrar por esse campo, não. Eu tenho aqui também o Siberian Fir, né? Esse Siberian Fir, que ele é muito bom também nesse papel de faxineiro da alma, né? Faxineiro dos nossos campos áuricos. Ele vai fascinar tirando dores, mágoas e traumas antigos. Como eu vou querer ser uma mulher empoderada? Como eu vou querer ser uma pessoa empoderada, né? Empoderada, quanto mais uma mulher. Uma mulher empoderada, uma mulher de sucesso, uma mulher próspera, se eu não curar-me primeiro, se eu não me curar de minhas dores da alma, dos meus traumas de infância, e seja lá de quando for. Então, esse aqui é um óleo excelente para esse momento 1, onde eu primeiro preciso limpar a casa. Antes de você arrumar sua casa para uma festa, o que é que você faz? A faxina. Primeiro a gente limpa, varre o chão, bate o pó, tira tudo. Depois que está tudo limpo e seco, você começa a trazer as flores, trazer, né, os panos bonitos, as cores, a decoração. Mas primeiro você teve que faxinar. Então eu tenho que limpar meu campo. Tenho que limpar meu campo. Oi? Qual a forma de uso deles para a gente ter esse benefício? Val, eu não sei se o nosso público é quantos por cento de leigos no sentido da aromaterapia, né? Mas todos eles, eu sempre gosto de fazer a minha aula falando essa parte no final, mas tudo bem, vamos logo então para a limpeza. A limpeza, deixa eu falar o próximo, que aí depois eu já faço a mesma receita para todos. Você vai falar depois. Pronto. Eu tenho também aqui o eucalipto. Eucalipto é um excelente faxineiro também. Uau! Certo? E agora nós vamos falar que ele tira. Eu falei que o Siberian, né, o pinheiro siberiano, Siberian Fir, ele limpa traumas profundos. Não é nem mágoa, é aquela coisa de algo que te aconteceu, foi muito dolorido,
e você não consegue lidar com aquilo a ponto de até esquecer, às vezes. Está tão lá no fundo, você tipo um abuso moral, um abuso sexual, principalmente, mas vários tipos de abuso. O local onde você vai passar, você vai escolher de acordo com o tipo de abuso que você sofreu, por exemplo. Alguém que sofreu abuso sexual vai massagear os chakras umbilical, né, base da coluna nas costas, que vai atingir chakra base e chakra umbilical, para que você limpe aquela região onde aquela energia ficou mais densa e mais represada. Quantas mulheres e homens que sofreram traumas, abusos sexuais, não conseguem ter uma vida sexual plena? E nem sabe, às vezes, que foi por isso. Ele precisa fazer um trabalho de retorno àquele momento do trauma, lembrar de tudo que aconteceu e começar a limpar aquela dor. Perdoar o agressor, se perdoar, porque existe muita culpa quando é uma criança, principalmente, ou uma mulher, ela se sente com o que eu fiz para que ele me visse daquela forma. O que eu fiz para que o meu patrão me tratasse tão mal quando é um abuso moral. Em que momento eu passei essa imagem de fragilidade, de incompetência? O que eu transpiro que ele vem para cima de mim com todo esse poder, com toda essa maldade? Do mesmo modo sexual, a menina fica, eu devo ser fácil, eu devo ser uma sem vergonha, eu não presto mesmo. Repare se acontece com todas as meninas. Entende? O menino, se ele não for aquele masculino muito forte, ele vai ficar em dúvida se ele é homossexual ou não. Por que será que aquele homem fez aquilo com ele? Será que eu emano uma feminilidade? Eu atraio? Por que será? Então, rola um medo e uma culpa muito grandes. E eles levam aquilo guardado para sempre, que atrapalha a sua vida toda. Tá? Bom, relacionamento com o pai, no caso desse caso hoje, que é empoderamento feminino. É muito importante que você tenha um bom relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Uma mulher que não é bem resolvida com a mãe, no sentido mais profundo, é muito difícil ela ser próspera. Isso quem diz são alguns estudos, algumas linhas de psicologia e também a constelação familiar. É preciso que você perdoe a sua mãe, certo? Para que você seja próspera de verdade, uma prosperidade sustentável. E como falar em poder, empoderamento, sem falar também em prosperidade, não acham? São coisas que estão muito próximas, porque prosperidade dá poder. Você se sente por cima. As pessoas te tratam como quem está em cima. Então, isso traz poder. Então, são vários tipos de poder que existem, né? E que podem nos tocar de alguma forma. E eu preciso estar limpa. O meu pai é o exemplo deste poder na minha família, principalmente, assim, na maioria, no modelo. Claro que tem vários tipos de família, atualmente, principalmente. Mas é uma história que vem do pai ser o provedor, o pai ser a última palavra. Quando o pai olha, os filhos já não fazem mais nada, calam a boca. Antes dele abrir a boca para falar muito, já se calam. Isso leva muita mulher a chegar numa reunião e, enquanto o homem falar, ela não consegue abrir a boca. Tem um homem falando, a mulher não fala. Existem estudos também mostrando que você tem, numa mesa de reuniões, 9 mulheres e 2 homens, os homens falam. Debatem entre si e elas ouvem. E acatam. Elas não têm a força interior para levantar a mãozinha e falar discordo, ou então já chegar se colocando. Porque o homem falou. Você pode olhar filmes e filmes e filmes. Entrou todo mundo no elevador, de repente o elevador pifou, papapá. Quem começa a dar sugestões de como vamos sair daqui? Um único homem, se só tiver um. Se tiver mais de um, eles vão discutir e elas vão ficar né, dando pitacos, se associando a um ou se aderindo à ideia do outro, mas ideias originais delas você raramente vê. Ultimamente, graças a Deus, isso tem mudado passos lentos, mas tem mudado, não é?
Então, tudo isso vem de uma origem doméstica. A minha mãe dava a última palavra? A minha mãe interrompia meu pai? A mãe da minha mãe nem a mãe da minha avó? Então, isso está gravado na nossa memória genética, mesmo que eu seja mais jovem. Então, eu tenho que estar muito alerta para, mesmo com o discurso de mulher empoderada, eu não me perceber qualquer hora dessa fazendo exatamente isso, calando, porque tem um homem falando. Entenderam? Então, isso é muito importante. Mas para que você chegue... Estão me ouvindo, gente? Porque sumiu a imagem de... Digite alguma coisa aí, que sumiu a imagem de Val, então eu fico Estamos sem ouvindo saber se sim, vocês estão amiga. me Estou te ouvindo. vendo muito bem. Te Pronto, ouvindo, te vendo. pronto. Então, por isso, para que você chegue nesse lugar com inteireza, você tem que limpar as sujidades que vieram da cultura, da criação, etc, 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 limpar traumas, tarará, tarará, tarará. E eu tenho aqui no eucalipto o óleo que retira todas as raivas contidas que eu senti ao longo da minha existência. Quando você era pequenininha na escolinha, ou uma raiva que você teve de sua mãe, que te bateu, te deu castigo, te puxou a orelha. Hoje em dia não se faz mais isso, mas no meu tempo tinha. E você se sentiu injustiçada. Assim de criança aqui, quando a mãe faz alguma coisa, ele fala assim, mas eu não fiz por merecer isso. Ou então já vem com a natureza e fala assim, eu não aceito isso. Mas é a minha mãe, eu não posso fazer nada. Então ela engole a raiva. Ela não se lembra nada disso hoje. Ela teria que fazer terapia de regressão para lembrar. Mas as raivas se lembram, o corpo guarda. Então ele está aqui, ó, nas mandíbulas. Tá? Está na sua mandíbula, na sua articulação temporomandibular, que é a ATM. Então, existe muita situação de DTM hoje em dia, disfunção temporomandibular. Por quê? Porque a gente tem raivas guardadas, tá? Então, é importante massagear com eucalipto nesta região aqui, principalmente. Eu não vou falar de todas as coisas que eles todas as propriedades dele, porque para falar de todas as propriedades de um óleo, então naquela lá é uma leve só para ele, né? Então, vocês já viram aqui que você tem a melaleuca, você tem o Siberian Fir e você tem o eucalipto, e não são os únicos, tá? Eu escolhi esses, que são faixas conhecidos, simples, e tem uma gama mais ampla de situações. Eu ainda tenho também a manjerona. A manjerona, ela tira muito peso, principalmente associada com Sibéria, que ele também tem o pinheiro, ela tira o peso das costas, o peso do que não é seu. Às vezes você resolve que carrega a família nas costas. Então você tem vários irmãos, você tem irmãos homens, mas você não aprendeu a delegar, você não aprendeu a dividir, porque o tempo todo você se coloca primeiro, então colocam para você, você não reage, e você é que resolve o problema de todo mundo. É a solução dos problemas da família. E aí você precisa tirar dos seus ombros e das suas costas esse peso que não é seu. Às vezes, dores que não são suas. Você sente muita dor nas costas, dor nos ombros, e essas dores não são suas. Então, é claro que você tem milhões de formas de usar, tá? Essa fase inicial, eu só estou mostrando para vocês a importância de você se limpar primeiro, de fazer uma faxina no seu campo, antes de querer ser próspero, antes de querer se empoderar. Porque a pessoa que se empodera sem base, das duas, três, ela não vai longe, tá? E ela vai ser uma pessoa arrogante, porque ela não tem estrutura. E quem não tem estrutura, não espera pelo ataque, ataca primeiro. Certo? Ataca primeiro. Então, se torna uma pessoa dura, agressiva, arrogante, uma mulher masculinizada, porque ela confunde que poder é falar mais alto, é falar primeiro. E quando a mulher é empoderada, ela deixa a coisa rolar e ela entra. E quando ela entra, ninguém segura. Porque ela vai com sensatez, com precisão. Se ela não souber o que dizer, ela não vai dizer, só porque tenho que falar, só porque sou mulher, mulher tem que falar também. Então, não é pegar aquilo que a gente falou e transformar. Não, eu vou sim falar.
se e quando eu tiver algo melhor para dizer. E aí ninguém vai me fazer calar, ninguém vai me encurralar, me constranger. Entenderam? Eu só vou ter coragem, eu só vou ter esse peito se eu tiver com o meu campo limpo do que não é meu, sabe? De mágoas desnecessárias, que é um peso que a gente carrega, mágoas e dores que não são nossas, ou antigas e que vamos perdoar, vamos limpar, não é? Então a gente poderia também chamar o óleo do perdão, né? Que seria o orégano. Eu sempre esqueço o óleo do perdão, para a gente completar esse pacote de limpeza inicial, ok? Então, se eu identifico nesse meu processo um trauma, uma dor, uma mágoa, um problema de uma dificuldade com o meu pai, eu vou procurar óleos masculinos, né, de energia, vibração mais masculinas, como o cedro e o vetiver. Eles dois vão me ajudar muito a limpar esses campos de questões mal resolvidas com o meu pai. Se eu percebo que meus nós estão mais voltados para minha mãe, eu vou limpar com ilang-ilang, com gerânio, certo? Eu vou limpar esse campo, né, no chakra cardíaco com esses óleos. Mas voltando para os 4 primeiros que eu falei, como usar, que a Val me perguntou, não é complicado. Você tem basicamente as 3 formas, né? Difundir por algumas horas por dia. Você sempre tem que fazer, eu sempre quando atendo, eu falo assim, gente, vamos fazer um pacote, programa para 3 meses. Então, a gente pega um objetivo e vai 3 meses atrás dele. Depois, a gente revê tudo, vê quem continua, quem sai. Mas sempre os primeiros 15 dias, às vezes até mais, 3 semanas, para o processo 1 da limpeza. Aí, depois, eu vou para o processo 2. Eu vou individualizar aquela parte da limpeza. Depois que eu fiz a limpeza geral, aí eu vou ver agora assim, meu problema com minha mãe, meu problema com meu pai. Vamos limpar especificamente, depois vamos desenvolver o amor. Aí, para isso, eu tenho o lang-lang, o vetiver e o cedro, que vão finalizar esse processo e abrir você para o amor limpo com o seu pai. Porque você ama seu pai, mas você tem raiva. Você ama sua mãe, mas você tem raiva. Então, você vai limpar tudo isso e você vai ficar com a energia no seu chakra cardíaco fluindo livre e levemente. Ok? Para depois de tudo isso, a gente vir com a terceira etapa, que é ensolarar a sua vida, né? E sedimentar o seu poder. Todos esses você vai poder difundir uma parte do dia, você vai poder meditar 1 ou 2 vezes por dia, inalando aquele cheiro, e para isso você tem várias formas, você pode pingar na mão, sempre lembrando, né? 3 gotinhas na mão, uma fricção leve, não precisa fazer assim, a gente faz às vezes pelo hábito, mas de verdade, para você usufruir, tirar o melhor proveito do seu óleo, pega 3 gotinhas, fricciona a mão e inala. Você tem que inalar por 10 minutos, pelo menos 5, de manhã e de noite, de manhã e de noite, durante aquele período X, aquele protocolo que for feito. Se você... A massagem aqui, de manhã e de noite, de manhã e de noite, e também aproveitando para inalar, massageando e inalando, massageando e inalando. Então, essa semana eu estou trabalhando a raiva, eu vou fazer só eucalipto, entendeu? Trabalho 1 semana, às vezes mais, porque tem gente que a dor não passa só assim. Quando você faz a misturinha. E aí a misturinha, a gente usa uma misturinha bem delicada, tipo 1,5% a 2,5%, tá? Você pode fazer no rolãozinho com o olhinho de coco e, faz a massagem. Essa mesma diluição você pode passar nos pés, pode passar nos pulsos. Agora, você tem que lembrar que aquele foco da raiva você precisa passar aqui, sabe? Articulação e mandíbula. Diga, Val.
Muitas pessoas têm dificuldade, né, com esses percentuais. Algumas pessoas que estão assistindo aqui estão vendo pela primeira vez e elas ficam na dúvida. O que representa 1%, né, dessa diluição que você está falando? Explica para a gente, assim, num vidro de 10 ml, quanto que eu coloco do óleo essencial e quanto que eu coloco do óleo vegetal? Eu sei, Val, mas é assim, eu sou professora, eu não consigo dizer bote tanto, porque ela nunca mais vai poder repetir. Ela, se mudar o frasco, ela não vai saber fazer. Tá, porque assim, ó, uma 10 ml... Agora, se eu disser assim, ó, vejam só, se o seu frasquinho for de 10 ml, que é o frasco 200 mais gotas. comum que a gente tem, e é uma continha fácil de fazer, porque está na base 10. Se a sua frasquinho for de 10 ml total, tá? Você tem que pensar quantas gotas tem em 10 ml, 200, né? não é? Isso. Teoricamente, 200. Então, o que é 1% de 200? 2 gotinhas, né? Certo? 1% de 200 vai ser 2 gotinhas, não é? Certo. Então, se eu falei 1,5 a 2, vai ser 3 a 5, 3 a 6 gotinhas ali. É o suficiente, né? Para a pessoa colocar e sentir os efeitos. Não precisa ser muito concentrado para este fim, Certo. certo? Não precisa, tá? Você está no processo de limpeza. Se é uma pessoa que também nunca usou, melhor ainda. Quem já está mais acostumado pode trabalhar com Isso que você falou é só 3%, para 5%. esclarecer, né? Para a pessoa ter uma noção. Isso, mas aí eu Beleza. gosto sempre de Foi falar muito assim, por quê? Porque claro. sempre assim, mas eu só tenho frasquinho de 5, como é que eu faço? Aham. Metade. Mas eu tenho frasquinho de 30, faz a regra de 3. Então, é simples. Tem que entender o princípio. Como a gente definiu que 10 ml vai ter 200, por quê? Porque a gente também definiu que 1 ml tem 20. 1 ml é aproximadamente 20 gotas, né? Então, aquilo facilita na cabeça da gente na hora de fazer as nossas combinações, seja lá o tamanho de frasco que eu tiver, né? Então, você tem essa opção. No caso da melaleuca, você pode passar em qualquer parte do seu corpo. Quando você vai para a rua, principalmente, para não trazer sujidade de fora, a gente já fazia isso, né? Nuca, papapá, quando a gente vai para a rua, para não trazer as energias de fora, nem de bactéria, nem de vírus, nem de gente, as invejosas, as falciantes, aquelas coisas. Mas você pode usar todo dia na sua casa para ajudar nessa limpeza do seu campo. O que está com você e não é seu. Não precisou ser ninguém lá da rua que olhou feio para você, não. É uma coisa da vida, dos seus relacionamentos desde sempre, de família. O Siberian, ele é muito bom para você massagear também ombros, assim como manjerona. São os dois maravilhosos para você usar com o olhinho, né? Assim como eu fiz, essa mesma proporção. E você massageia seus ombros, suas costas, suas articulações, onde você costuma guardar também certas dores. Nosso corpo seria uma outra aula, se eu for falar da psicossomática, o que cada parte do corpo guarda, o que cada parte do corpo significa, tá? Mas a gente não está com esse objetivo hoje. Então, você tem esses 4 que eu falei, né? Só para esses processos de limpeza. Cada um vai ver o que mais pega em si. Eu, quando vou definir no meu paciente, vai ser de acordo com a anamnese. Vou ver onde é que pega mais para ele, pela história da vida dele, por onde a gente começa. Passou essa fase da limpeza, aí eu venho, como eu falei, para o ilang-ilang, para o cedro, o óleo sândalo, né? E eu vou trabalhar essa limpeza fina e melhorar o relacionamento, meu relacionamento com o meu masculino, com o meu feminino, que é quando eu curo minha relação com minha mãe, eu curo o meu feminino. Quando eu curo minha relação com meu pai, eu curo o meu masculino interior. Então, eu vou ser uma mulher mais completa quando o meu masculino
está limpo e está íntegro. Uma mulher que tem um masculino deturpado é como se ela tivesse um cafajeste dentro dela. O lado do homem dela é cafajeste. O homem que tem uma mulher, a mulher interior deturpada, é uma prostituta da pior, da pior. Prostituta não, porque prostituta, eu acredito numa honestidade maior, não existe. É tudo combinado, né? Tá tudo acertado, ninguém está fazendo nada de mal a ninguém. Mas o que eu chamo assim de puto, é a pessoa que faz as coisas sem responsabilidade para com o outro, nem para com a outra, né? Vai lá, se mete no casal, não está nem aí, se vai destruir uma vida, 2 vidas, 10 vidas, depois nem fica com ele, nem nada, porque ela não está nem aí. E o homem que tem essa mulher dentro dele é o homem que suspeita da mulher, é o homem que não confia na mulher, é o homem que morre de ciúme e que maltrata a mulher, porque a mulher interior dele é essa coisinha pequena. Então, a gente tem que tratar o masculino e o feminino dentro de nós para poder integrar os dois limpos e você ser uma pessoa inteira, certo? E aí sim você é poderosa, e aí sim você sustenta a sua prosperidade, tá? E aí você, como eu falei, todos eles você vai usar nesta proporção no rolãozinho para massagear as áreas que estão relacionadas, os chakras e as partes do corpo relacionadas. Mas como nós sabemos que os pezinhos servem para tudo, a gente já generaliza sempre, qualquer uma, você pode passar nos seus pés, passar nos seus pulsos, na nuca, e os chakras, quando você souber. Se você souber, não, isso aqui tem a ver com minha sexualidade, eu vou passar básico e umbilical, frente e trás. Ah, isso aqui tem a ver com muita raiva. Então, além daqui, eu vou tratar plexo solar. Raiva a gente guarda aqui no plexo solar, né? Medos, você trata aqui no umbigo e aqui atrás nos rins. Então, você vai jogando além desse geral, onde mais você pode limpar para melhorar. Quando você vai curar o seu amor pela sua mãe e pelo seu pai, você vai trabalhar o cardíaco. Porque depois que você limpa isso, você vai desenvolver o seu amor pelo mundo, por todos, pela pessoa, amor universal. Aí você vai para o gerânio, entendeu? Que é o amor, o amor, o amor, o amor. Por causa, apesar, por todo mundo, de qualquer modo, é um amor maravilhoso que o gerânio traz. Tá? Então é isso, você faz tudo isso. Aí depois que você já fez essa limpeza e já equilibrou, papapá, você vai agora, então, solarizar a sua vida, trazer luz. Você só pode trazer a luz depois que você já tirou a sujeira, né? Aí agora abre as janelas para o sol entrar. E quem é que vai fazer isso? Todo mundo sabe de qual que eu sei. Respondam, meninas e meninos sabidinhos aí no chat. Quem é que traz essa solarização para a nossa vida? Que levanta a nossa autoestima? Que diz a você que você é mais você? E que você é bonita do jeito que você é? Quem é que diz isso? Cadê? Cítricos, muito genérico, colega Xará. Eu quero nome, sobrenome, CPF. Bergamota, minha gente. Bergamota, parabéns, Rosângela. Bergamota, tá? E quando você, depois que fez esse trabalho, mais adiante, você junta a bergamota com o ilang-ilang, o negócio vai ficando melhor. Que a gente faz por etapas individuais, depois a gente começa a fazer as sinergias, tá? Eu vou limpando, 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 depois eu vejo quem pode misturar com quem para trazer outras coisas. Carla, não tem como você ficar ansiosa com bergamota, Carla. Vamos descobrir onde está o óleo. Bergamota é ansiolítica, bergamota é antidepressiva do ponto de vista neurológico, né? Vamos descobrir onde está o óleo e vamos ver qual é o nó que está aí. Que geralmente, quando o olho não nos faz bem, a gente para pensar o que é que ele está querendo me dizer. Por exemplo, uma mulher que naturalmente tem dificuldades com o materno, né?
com o feminino dentro dela ou com a mãe, ela tende a não gostar muito de ilang-ilang, de gerânio. Todos esses que mexem com esse materno profundo, elas costumam achar enjoativo, ou com problema com o pai, ela acha o cedro que tem cheiro de xixi. A gente tem que ver onde é que está. Vamos descobrir, Carlinha, para você usufruir dessa maravilha. Então, o que eu aconselho é você começar a usar em doses mínimas, 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 e acostumando, e observando, e acostumando, tá? Sim, e aí, né? A gente ainda tem também, eu falei do ilang-ilang, do gerânio, né? Porque estamos falando de mulher, mas de modo geral, dependendo da mulher, se for um caso um homem, ou dependendo da mulher que tenha dificuldades com o seu masculino, a gente pode finalizar ainda lá na frente com o sândalo, porque o sândalo ele traz a vibração do masculino sagrado, da sexualidade sagrada. Então, depois que você limpa, você bota o seu machinho ou a sua fêmeazinha deteriorada, bota ela na linha, você vai tratar, você vai cuidar da sua sexualidade, né? Você vai sacralizar, devolver a sacralidade à sua sexualidade. Certo? Pronto. Dito isso, eu até nem mostrei bergamota linda para vocês aqui. Fora que o cheiro é maravilhoso, eu amo bergamota de tudo que é jeito. É gostoso de beber, é gostoso de cheirar. Agora, nós já estamos prontas para quê? Para encarar o mundo, bater no peito e dizer, esta sou eu, né? E fazer que nem Zagalo, vocês vão ter que me engolir, ok? Só que é a hora também de você assumir o ônus e o bônus de tudo que você faz. É a hora de você sentar no trono do poder, tá? Sentar no trono do poder e saber que não dá para ser poderosa se você não assumir ônus e bônus. Vítima não existe. Eu cheguei até aqui, deu tudo certo, batalhei, conquistei, me sentei, e agora tudo que não dá certo eu aponto um culpado. Porque eu já fiz a minha parte. Não, eu já fiz a minha parte. Agora não deu certo porque é de fulano, não deu certo porque é de cicrano. Não. É hora de entrar, ó, Ginger. Ginger entra em cena porque Ginger, ele traz essa vibração da autorresponsabilidade, da não vitimização. Ela usa até uma expressão bonitinha. Você tem que fazer a contabilidade dos seus atos. Na verdade, é isso. Quer dizer o quê? Você vai ter que arcar com as consequências. Então, você é dona e senhora da sua vida? Você é um grande chefe, um grande líder? Você acha que é fácil? Você quer só chegar lá? Cadê bumbum para sustentar? Tem que ter bunda, minha gente, para segurar o poder. Senão, na hora que cair, vai quebrar tudo. Né? A vida tem altos e baixos. E você tem que estar lá, quem está no poder também está com a cara na janela. Está com a bunda na janela para o povo passar a mão, como diz a música de Gonzaguinha. Não é isso? Eu não estou com a bunda na janela para você passar a mão nela. Então, você tem que saber, quando você é o chefe, é o líder, você está com a bunda na janela. Então, tem que ter uma bunda preparada para aguentar a mãozada. E não sair chorando, correndo para o colo da mamãe. Assume ônus e bônus. Assume que a responsabilidade pelo seu sucesso e pelo seu fracasso é sua. Não aponta ninguém, sai da vítima. Então, Ginger tem essa característica, tirar você do padrão de vítima e assumir
as consequências dos seus atos. Correto? Neste caso, como eu estou propondo o ginger para um momento mais final de um tratamento, eu proponho ele um pouco mais concentrado. Mas se alguém quiser começar pelo ginger por alguma razão, não sente necessidade de limpeza, acha que está tudo bem, mas não está se sentindo capaz de sustentar, então você já pode começar a fazer direto, né, uma aplicação e uma inalação direta com o gengibre, né? Lembrando que gengibre é uma raiz também. Então, além de ele dar sustentação, ele deixa você aterrada, assim como o vetiver, né? Assim como o cedro, que é aquele tronco firme, por isso ele está relacionado com o masculino, né? Gengibre vem e entrega a você esta força, essa autonomia, esse poder real, um poder interno, um poder energético, mas ela vem também com a consciência de que nada vem por acaso, tudo que sobe e desce, e seja o bom ou seja o ruim, seja o ônus ou seja o bônus, você vai ter que assumir. E não vai apontar ninguém, e não vai choramingar, nem nada de coitadinha de mim. Você vai rever o que você fez, ponderar e identificar onde você errou e procurar fazer de uma forma diferente da próxima vez, para que dessa vez dê mais certo. Se você identificou alguém na sua equipe que está fazendo coisas erradas, dispensa ou conversa e tenta arrumar, mas nada de vitimização. A responsabilidade, em última análise, é sua. Você é a responsável pela sua vida. Ninguém pode ser responsabilizado pela sua infelicidade, nem pelo seu fracasso. Você tem que saber que é você. É você que tem que correr atrás. As pessoas são importantes. Eu não estou falando com isso que ninguém tem a ver com a minha vitória. Não, assim de gente tem a ver com a minha vitória. E pode ter um tanto assim também que tem a ver com o meu fracasso. Mas eu sou o líder. Eu sou a dona da pessoa ou da empresa. Eu sou a chefe ou a líder daquele grupo. Então, eu deleguei mal ou eu deleguei bem? Eu sou uma boa amiga, eu emano amor, eu emano cooperação, e as pessoas devolvem para mim amor e cooperação? Ou eu não emano cooperação, eu não emano amor, e as pessoas devolvem para mim exatamente o que eu mando para elas, e aí eu me ferro e boto a culpa. Então, pode ser que oficialmente, na prática, fulana fez isso de errado, fulana roubou, fulana quebrou, mas eu gerei e possibilitei que fulana errasse, que fulana quebrasse, entendeu? A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Algo que eu fiz ou deixei de fazer. Não significa que vai chorar, se vitimizar e nem se flagelar. Eu sou a culpada. Não é nesse sentido, é a responsabilidade. Não se falou em culpa, certo? Falamos em responsabilidade. Por isso que eu falei ônus e bônus de tudo de bom e de ruim que nos acontece. Porque até mesmo essa coisa de é bom, é ruim, é um conceito que a gente dá. O que é bom para mim pode ser ruim para outra pessoa. Então, não é porque eu estou chamando de ruim que é ruim para todos. Então, é uma coisa muito individual. Então, minha gente, agora que eu já falei todos os óleos e já falei, grosso modo, como usar, a gente pode falar um pouquinhozinho, de como você inalar de uma forma muito legal, tá? Que pode ser com o difusor, de preferência. Mas se a pessoa não tem o difusor, eu falei aqui, você pode botar na mão, né? E cheirar, e cheirar. E quanto mais você esfrega rápido, por que eu falei que não? Porque ele vai evaporar mais, você vai perder, ele vai parar de cheirar antes dos 10 minutos, entendeu? Você vai precisar de mais gotas. Então, se você fizer isso aqui assim, ó, só der uma friccionada e liberar só aqui no nariz, ó, você vai cheirar, cheirar, cheirar e cheirar, tá?
Você pode pegar uma fitinha ou um algodão, né? Pingar e cheirar. A fitinha você cheira assim. Eu fiz até um videozinho rápido ensinando a fazer o pranayama junto com a inalação, porque se você vai fazer uma meditação, que eu acho assim, fantástico, que faz parte desse processo de autoconhecimento, meditar enquanto inala é muito, muito prazeroso e muito eficiente. Porque isso traz para você, além de aterramento, um despertar, ou, para quem já é desperto, um potencializar da sua intuição. Amplia muito a sua intuição e permite que o seu eu superior converse com o eu inferior ou converse com o ego. Então, muitas perguntas, você pode meditar e fazer uma pergunta. O que eu preciso ver nessa situação que eu não estou vendo? Onde está o erro? Onde está o meu erro nessa situação? O que eu deixei de fazer para que isso acontecesse? O que eu fiz que não deveria ou não fiz da forma correta? Você faz essas perguntas e vai meditar. E essas respostas costumam vir, se não naquela hora, ao longo da semana, em algum sonho que você tem, se você registrar os seus sonhos, você vai encontrar respostas. Então, esses momentos de meditação são extremamente importantes. E meditar com óleo é duplamente importante. Não só pela vibração deles, que já eleva a sua, aí você entra mais rápido no estado meditativo, como vai botar você em sintonia com as mais altas vibrações. E o nosso eu superior, ele sempre vibra em altas frequências. Então, a gente não ouve a voz, a gente não ouve a voz interior, na maioria das vezes, a gente não ouve a nossa voz interna, né? O nosso eu superior nos aconselhando, nos mostrando os caminhos, por duas razões, porque estamos, na maioria das vezes, vibrando baixo, porque estamos muito na raiva, na pressa, no medo, na mágoa, ou na pena, com dó, com pena, né? Com dó e com pena. Por exemplo, tem uma guerra ou tem uma pandemia, as pessoas estão morrendo. E ao invés de eu aqui vibrar positivo para aquelas pessoas, entregando-as para o divino, eu fico morrendo de pena, chorando, com pena de quem morreu. Isso não ajuda a quem morreu. Isso não ajuda quem está doente. Só prejudica. Pena, choro, não ajuda ninguém. É vibração baixa. É humano, todo mundo faz? É humano, todo mundo faz. Mas é importante saber. Não consegui pegar o relógio. Tem alguém aí que não... Os dentes dele é uma gracinha. Desliga o seu fone, meu amor. Oi, Rosângela, amiga, já tentei fechar seu fone, mas ele está abrindo sozinho. Fecha ele, por favor, meu amor. Pode seguir, Ritinha. A gente tem mais 10 minutinhos. Pronto, então, minha gente. Para as meninas. Então, vamos fazer. Pode fazer perguntas também. Então, eu acho assim que se você faz a sua meditação inalando aquele óleo daquele dia, daquela semana que você está trabalhando, é muito mais eficiente do que você deixar só ele lá ligado, tá? Muito mais eficiente você ficar em silêncio num cantinho só seu, com o difusor perto de você, e você faz a sua meditação. Não precisa mais do que 15 minutos para este fim, tá? Não precisa mais do que 15 minutos. E aí a gente vai se sentir mais empoderada, mais confiante, com a autoestima mais elevada, né? Saber se posicionar diante das situações. Isso é muito importante, né, gente? Quantas pessoas têm essa dificuldade, né? Principalmente de saber se expressar, né, Rita? No momento certo, na situação certa e da forma certa. Saber se colocar na hora certa. Né? Se fazer ouvir. Senão você fica falando, começa um monte de gente falando, ninguém deu nem... Porque você está falando baixinho, falou com medo, falou insegura, não tem certeza se é isso mesmo, tem medo de levantar a voz e todo mundo olhar para você, né?
Isso é muito, muito frequente, muito comum. Verdade. Gente, E tem não é alguém só aqui... Hã? É o que a Ritinha? não é só na adolescência, não. Às vezes a Não. gente leva para sempre esse medo. Exatamente. E os óleos essenciais estão aqui para nos ajudar a desbloquear, né, a nos livrar dos traumas, das inseguranças, dos medos, melhorar sua comunicação, trazer mais foco, mais clareza mental, mais discernimento. Eu amei, Rita, essa questão de você pontuar a limpeza que deve ser feita primeiro, né? Os óleos que você citou, para mim foi uma surpresa maravilhosa, óleos que eu já me identifico. E a gente entender a relação do óleo essencial com essa questão emocional, gente, faz toda a diferença, né? Porque quantas pessoas não estão doentes emocional e fisicamente por causa das questões emocionais, né? Estudos já comprovam isso. E a gente tem uma ferramenta poderosa, o óleo, ele cumpre a promessa dele e a gente precisa fazer a nossa parte, que é usar, eu sempre digo isso, a gente precisa usar e saber como usar. E Rita deixou isso bem claro aqui, né? Então, eu quero te agradecer, minha amiga, pela dedicação, pelo amor, né? Por você estar aqui, trazendo esse conteúdo para a gente, esse conhecimento. Quero parabenizar vocês que estão aí, porque conhecimento nunca é demais, cada dia a gente vai ficando melhor. Já fiz minhas anotações aqui, enquanto Rita ia falando, eu ia me surpreendendo também, né? Porque a gente sempre tem algo novo que a gente vai ouvir relacionado a algum óleo. E vai nos surpreender, sim, né? Principalmente com essa Sempre. correlação afetiva. E aí, lógico que a gente tem alguns óleos. Eu, por exemplo, eu amo gerânio, sou muito fã dele. Eu gosto do Ylang Ylang, mas o gerânio é meu queridinho. Todo mundo sabe que eu falo sempre dele. É o óleo que faz eu me sentir no salto agulha, Luiz XV. Sem tropeçar, né? Quando eu tô meio assim, bora, gerânio para dentro, porque é o óleo que me dá um up, que me deixa me sentindo a mulher mais poderosa. Eu não quero nem saber quem está andando na passarela, só dá eu. Né? Então, assim, é nesse sentido que você tem que se encontrar, né? Qual é o óleo que te deixa empoderada? Alguns, né? Tem vários. Mas quando você tiver com sua casa limpa, como a Rita explicou, e que você alinhar o que você precisa, você vai conseguir identificar aqueles que vão te levar para cima, né, Ritinha? Então, tem alguém na sala que quer compartilhar? Algum de vocês aí? Alguém quer falar qual óleo, como você se sente quando usa ele? De que forma você se sente? Ô, Valéria, Oi, boa Nanete. noite. Boa noite, Ritinho. Boa noite, todo mundo. Aqui eu só queria dar um Uma relato pergunta. Boa sobre o noite. eucalipto. Pode fazer. Nanete. Gente, Nanete está falando, depois dela eu libero o Ritinha, Laudano. Aqui, eu só queria dar um relato rapidinho aqui, que a Ritinha estava falando sobre eucalipto, e assim, eu achei incrível, porque tem uma pessoa, né, que eu apresentei os óleos, e de todos os óleos, né, ela gosta de todos, mas de todos os óleos que ela mais, assim, ela é apaixonada mesmo, identifica muito, é o eucalipto. E depois, aí eu fiquei assim, gente, mas por que eucalipto, né? Aí depois a pessoa acabou falando, né, um pouco da história de vida dela, do passado, de quando ela era criança, e eu vi que a pessoa traz traumas, né? Tem traumas de infância. E essa pessoa é apaixonada pelo eucalipto. Nossa, eucalipto é tudo. Aí eu fico assim, pensando, né? Como são as coisas, né? Eu nem sabia de nada e essa pessoa identificou muito com o eucalipto. E essa pessoa, ela tem traumas de infância, de muito tempo, né? Que carrega, sabe? Aí a Ritinha falando sobre isso aí, e eu estava observando aqui, né? Aí eu achei bem interessante, assim, sabe? Não é coincidência, realmente eu olho que a pessoa identificou, e aí eu achei incrível isso, a pessoa nem sabia, nem sabia. Aí depois eu fui e falei do eucalipto, que ajuda a tratar traumas, né? Aí eu achei bem, assim, bem incrível isso. Maravilha, é incrível como a gente age também, né, Ritinha? A aromaterapia traz essa intuição, né? E você age ali de uma forma que não é por acaso. A tua intuição te leva. Se tem uma coisa que não existe, É acaso. coincidência. Acaso ou coincidência. Uhum. Eu sou bem radical. Eu falo, não existe, ponto.
Você quer continuar achando? Acho, mas eu digo, coincidência não existe. Não existe. A vida não é feita de acaso, é feita de encontros. É verdade, nada é por acaso nessa vida. Obrigada, Nanete, por compartilhar, viu? Ritinha, De nada. Rita Laudano, pode abrir seu microfone, meu amor. É só para me tirar uma dúvida. Boa noite, gente. Ô, Rita, Boa você noite. falou que o Sibéria, boa noite. O Sibéria, ele é para ser usado no chakra umbilical. Qual foi outro local que eu não cheguei a notar? Depende Sibéria. do que te aconteceu. Quando eu falei o chakra umbilical, eu falei em caso de abuso questão. sexual. Você pode usar em qualquer lugar. Agora, sim, para abuso sexual, é importante você limpar o chakra umbilical e básico, tá? Mas você pode ter peso nos ombros, dores nos ombros. E você pode massagear a coluna, ombros e braços. Entende? Então, não é definitivo o local, não. O local vai depender do que você vivenciou e quais os órgãos ou chakras que são, que albergam, porque no nosso corpo, cada parte ele tem uma afinidade com uma emoção. Então, quando você vive uma dor X, aquela energia fica presa, se ela não foi bem resolvida, se ela não foi tratada, parará, ela vai ficar presa em um ponto. Igual eu falei que a raiva fica presa aqui, certo? Cada tipo de vivência fica guardada em uma parte do corpo. Então, a gente tem, geralmente, no processo inicial de trabalho, a gente também faz com o paciente o teste. A gente orienta ele a inalar e massagear. Parte 1, parte 2, parte 3. E ele vai ver onde vai doer mais. E a gente vai entender onde que tem energia condensada negativa guardada naquela pessoa sobre aquele assunto. Entendeu? É um processo um pouquinho mais complexo. Por isso que eu digo, genericamente, a gente diz, passe nos pés, passe nos pulsos, passe em tudo. Porque quando a gente está fazendo um trato, passe em tudo, que mal não faz. Uhum. Agora, quando a gente vai fazer o tratamento, para não ficar perdendo tempo e gastando com vários olhos, você vai focando no que a pessoa realmente precisa naquele dia. Fala. Perfeito. Eu sei, porque tem uma pessoa que eu conheço que foi abusada pequena. Foi abusada com 5 anos e agora já está adolescente. Aí eu queria indicar, passar. Então, eu posso indicar usar no chakra umbilical, né? Pode. Sim. Mesmo já está já passou até da adolescente, já está adulta, né? Você pede para ela massagear no sentido anti-horário. Foi abusada com 5 anos. Viu? Pede para ela massagear no sentido anti-horário. Uns 5 minutos de manhã, outros 5 à noite. Certo. Obrigada, Rita. É claro que se não der certo, qualquer coisa, ela pode me procurar, porque para a gente fazer um tratamento é diferente, né? Aqui a gente está dando orientações, né? Aí pode até ser que, de repente, sei lá, se tiver alguma falta, pode me procurar, eu posso pegar o caso dela e ir conduzindo para curar, se for o interesse dela, né? Porque pode ter sequelas, consequências, uma série de outros desdobramentos que a gente não conhece. Mas, a princípio, seria assim: passa nos pés, tá? E passa também no chakra, porque o chakra é um auxílio, entendeu? Mas ela pode passar nos pés. Entendi. Tá? Se tiver alguém para passar nela, coluna toda também, entendeu? Passa na coluna toda. Se tiver alguém para passar na gente, é bom, passa na coluna. Viu? É maravilhoso. E serve para tantas outras coisas, né? Beleza. Tem alguém que quer compartilhar algum óleo que usa?
que se sente empoderada. Se tiver, pode abrir o microfone. A gente tem mais 3 minutinhos, senão a gente vai estar encerrando. Lucimar. Ô, Lu, abra aí seu vídeo. Pode? Peraí. Ai, é muita informação, né? A gente fica doida. Ai, muito obrigada, viu, Rita, pelas informações. Mas, no início, gente, eu não suportava o óleo de ylang-ylang, tá? E hoje ele é minha paixão. Eu evito, às vezes, porque hoje eu sou uma mulher só, eu evito de usar em certas ocasiões, mas quando eu uso durante o dia, esse óleo ele me dá um poder mesmo, eu me sinto empoderada com ele. Eu amo a sensação que eu tenho que todo mundo me olha quando eu passo ele. É ele e o gerânio. Eu não gosto, eu ainda continuo não gostando muito do aroma do gerânio, né? Eu acho ele bem forte. Aí, geralmente, eu uso os dois juntos, ou então coloco o cedro junto, mas quando eu uso, é uma sensação de poder. A sensação que eu tenho não é uma sensação, não. Eu já percebi. Eu sou vista de outra forma, tá? Ando na rua, parece que as pessoas prestam atenção mais em mim. É diferente, é uma coisa assim, tem hora que eu falo, será que é loucura da minha cabeça? Eu faço o teste, fico sem usar um tempo, aí depois, quando eu uso, eu tenho essa sensação mesmo, essa percepção. É incrível. Por isso, aí passou a ser meu óleo do coração, assim, amo de paixão e amo o aroma, né? E é um óleo que eu indico muito porque eu gosto demais. Para as mulheres, eu indico demais. E eu tenho essa facilidade de vendê-lo também por causa disso, de compartilhar, porque eu gosto demais dele, né? Então, ele me traz essa sensação, assim, de bem-estar, é como se eu tivesse me reencontrado, entendeu? Eu fiquei um pouco, assim, um tempo mais largada. Então, hoje eu me sinto mais feminina, né? Eu busco melhorar a cada dia. Então, é um óleo assim que ele fez uma revoluçãozinha no meu feminino. Então, eu gosto mais dele. Perdoa a mãe. Às vezes você fala assim, mas de quê? Eu nem me lembro. Eu não me lembro de ter alguma mágoa de minha mãe. Estava tão escondidinha lá de quando você era menorzinha. Às vezes você lembra, às vezes você não lembra. Mas com certeza perdoou a mãe, fez as pazes com o seu feminino, perdoou suas ancestrais, né? As mulheres ancestrais da sua família. E aí você pode viver a sua mulher com esse poder, com essa elegância, entendeu? Assumo que estou sendo mais vistosa, né? Eu sou boa de se olhar, entendeu? Eu tenho por que alguém me olhar, eu tenho magnetismo. É isso. Fez as pazes com o feminino. Isso mesmo. Tudo a ver, viu? Tudo a ver. Falou tudo. É exatamente isso. Mais alguém quer contribuir compartilhando? Lu Magelba, pode liberar seu microfone, Lu. Rita, doutora Rita. Oi, Lu. E Valéria, muito obrigada por trazer tanto conhecimento para a gente, né? Sempre que você faz uma live, a gente sai muito mais rico, viu? Aí vocês pediram para falar de um óleo, mas eu vou falar desses aqui, ó. Eu vou falar de um, mas esses são o meu conjuntinho. Rita falou algumas coisas sobre mãe, Rita falou algumas coisas que veio de encontro àquilo que eu preciso melhorar. E aí não tem como eu deixar de usar o Claricege. Para as mulheres que estão na menopausa, eu sei que muitas são jovens aí, mas tem gente que tem a menopausa precoce, né? E ele me ajuda muito, me dando um equilíbrio, tirando um pouco das raivas que a gente tem. Eu gostei muito dessa situação que você falou de massagear a mandíbula, né? Mas esse aqui eu utilizo bastante, misturado com outro na dobra dos joelhos, no abdômen, no sacro, né? Aqui atrás. Isso, sacral. E utilizo também na planta do pé. Ele me deixa muito bem estabilizada. Só um tempinho, sem querer interromper, mas é porque não dá para você falar em Claricege e eu não te pedi para você passar no terceiro olho. Opa, passa no terceiro mais olho. uma dica.
Ele é o óleo da Tá clareza certo, muito mental, obrigada. é o óleo que abre o seu E eu olhar preciso do que muito não, disso. para o que não é material. É para você olhar para a pessoa, para a situação, e enxergar além do que os olhos veem. O nome dela, Salve Ok. Esclareia, vem disso, do esclarecer. Até ajuda você a ter sonhos mais esclarecedores. Meditar com sálvia e pedir clareza, você vai ter. Traz Opa, para a obrigada. luz, trazer para a luz o que está na sombra, viu? Já estou anotando mais Obrigada, um doutora. aqui. Continue, Lu. Tem mais gente? Depois eu uso o balance, que a gente chama de balance Maravilhoso. em inglês, né? Eu preciso muito dele, eu tenho muitos picos de, eu diria, de sair do meu Ansiedade? controle. Eu preciso dele. De vez em quando eu dou umas, eu não diria uma surtada, mas o humor muda muito por conta da Sei. menopausa, e aí eu preciso dele em conjunto com outros. E quando eu Também. levanto, mesmo usando esses dois, eu não posso deixar de usar o Motivate. Gente, esse óleo aqui, ó, é o que a Luca estava falando. É como se eu saísse na rua, mesmo sendo casada, todo mundo está de olho em mim. Eu me sinto assim, ele me pondera de fato. Eu amo o cheiro Esse dele. óleo, ele tem um cheiro que Nossa não tem Senhora! como você passar e alguém não perguntar o que é isso. Então, Que é assim, isso? ele é minha paixão. Muito, Eu muito, adoro muito. também. Tá? Sem contar que ele me deixa pilhada, energizada, com vontade de fazer as coisas. Motivada, positivamente Isso mesmo, o nome motivada. dele já diz. Ele é E maravilhoso. aí, tem as questões que a gente, como você disse, e às vezes a gente nem lembra, né, Ritinha, que tem uma dor, um sofrimento por conta de uma situação que viveu com a mãe ou com o pai. E aí eu tenho aprendido a usar o Forgive. Ele me ajuda Para muito. perdoar. Isso. Para perdoar, para não ficar com isso no coração, porque às vezes dói. Mesmo já Dói. depois de 25 anos que a minha mãe foi, mas assim, ainda dói. Algumas coisas dói. Tá? E a tangerina para me trazer alegria, porque às vezes eu lembro de Gabi e eu não tenho um humor muito diferente antes de Gabi ser curada do humor negro, né? Então, esse óleo me deixa bem feliz. Eu gosto muito dele, que é o tangerina. Agora, mudando a pausa, não tem um óleo da doTERRA que você utilize para dizer assim, esse aqui não presta, não me serve, não vai trabalhar algo no meu emocional. Gente, esses óleos são tão poderosos. Os feedbacks que eu recebo de clientes é tão incrível de dizer por que eu não conhecia antes, por que você me deu aquela gota e eu me apaixonei, o que você colocou. Gente, a gente coloca amor, mas esse amor já vem dentro do vidrinho. Isso é incrível, isso é incrível. Não tem empresa, não tem. Não é por, você está babando, não. Todo mundo sabe que eu sou muito pé no chão com essas coisas. Mas, assim, eu já pesquisei N empresas. E eu recebo muitos convites para outras empresas. Não tem. doTERRA é única. Pode acreditar. Além disso, é segura demais. Então, assim, é uma coisa que você passa um protocolo para alguém com segurança, sabendo que você não vai ter retorno de reclamação. Isso me deixa muito feliz. Então, para mim, isso tudo é empoderamento. Muitas mulheres sofrem, às vezes por falta de ter esse acesso ao óleo, e quando você faz uma apresentação e ela percebe que uma gota pode mudar uma vida, aí ela diz, meu Deus, onde estava isso, né? Eu sempre digo, culturalmente ainda não é no Brasil o óleo essencial, apesar dele ser milenar. Mas quem escancarou essas portas e trouxe essa clareza, essa urgência de ponha na mão, experimente, foi a doTERRA. Nós não tínhamos esse acesso livre, com essa segurança toda. Então, não, assim, o que eu tenho que falar é que eu sou muito abençoada por teus olhos na minha vida, eles são o meu sustento, a minha alegria, a minha motivação, e agradecer, Rita, e a você, Valéria, e todo mundo que está aí, pela oportunidade da gente cada dia mais crescer e aprender com esse segmento que é tão importante nas nossas vidas. Hoje eu fui atender uma pessoa no shopping, e aí essa pessoa falou da pele dela, e essa pessoa trabalha com uma outra marca. Eu falei, você está usando? Ele toma, já tem 6 meses, é um homem, e a minha pele não está boa. Eu falei, você vai tomar um balde de 6, não vai resolver. Não vai resolver, porque você tem a confiança. Eu digo, eu sempre falo, não coloque seu CPF em qualquer lugar, então coloque na doTERRA pelo fato de você ter cientificamente comprovação,
Por você saber que você utilizando a sua pele, você não vai causar um malefício, desde que a pessoa faça a sua festinha de anamnese. E faça corretamente, né? E passar corretamente, porque tem gente também passando com exagero, a gente sabe, não tem necessidade. Faça a dosagem correta que você vai ter um cliente fiel para a vida toda. E eu ainda digo mais, eu te dou 15 a 20 dias para você me mostrar seu resultado. Se observe na sua primeira semana de 7 dias e veja o poder do óleo na sua vida. Desde um limão siciliano até um óleo mais caro, como um oliva e uma mirra, né? Então, assim, não tem como a pessoa utilizar e não ver esse resultado que é fantástico. Ele é visível e aí você pode se comparar. Então, eu digo, tire sua foto de hoje e se compare daqui 15 dias, porque isso é real, né? Então, é isso, gente. Muito grata pela aula de hoje. Oi, Muito rica. Obrigada, Lu. quanta coisa linda, A sua fala hein? me lembrou, a sua fala poderia ser resumida em uma frase. Conhecimento é poder. Já que estamos falando em empoderamento, né? Conhecimento é poder. E a gente faz isso, a Doterra permite, né? Facilita, nos libera, né? Para que todos tenham acesso a esse conhecimento. Não apenas ao óleo, mas ao conhecimento, né? Então, a gente não vende óleo. Vai ter no meio de nós algumas que só querem fazer isso e nada contra. Mas você tem a oportunidade de não apenas vender óleo, como você está vendendo, né? Olha as aspas. Poder, porque você está dando conhecimento nessas trocas de lives que a gente faz e nos livrinhos que eles também liberam, mesmo sendo um conhecimento mais restrito, é conhecimento. É conhecimento, e conhecimento é poder. Então, toda a família hoje pode dizer, eu tenho autonomia no autocuidado da minha família. Eu só preciso ir até uma UPA, né, ou um posto de saúde, ou a um médico, em situações de real necessidade. Porque eu postergo muito essa ida quando eu faço um trabalho de prevenção e manutenção da saúde muito bem feito com óleos essenciais. Exatamente. É? Até falei, então, eu vou no médico para fazer poder. meu check-up e vou para trocar meu óculos, entendeu? Não, o resto, eu não preciso poder? ficar mais batendo de porta em porta, de médico em médico, para descobrir minhas queixas, né? O óleo me proporciona esse cuidado, isso é muito bom. Que bom, a gente não vende, a gente compartilha, né, gente? A gente compartilha e o produto se vende só. E realmente, Lu, é o melhor produto do mercado, é incontestável isso. A pessoa pode até se permitir experimentar outro, mas ela vai entender que é diferente. Rosângela, você quer falar, meu amor? Você levantou a mãozinha. Oi, boa noite. Boa, pode abrir. Pegando um gancho. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu só abrir minha foto aqui. Pegando um gancho. Ai, cadê o negócio? não quer abrir a minha. Mas estão me ouvindo, né? Sua câmera abriu. Abriu? Para mim. Estou ouvindo e te vendo. Pois é, pegando um gancho no que essa menina última, esqueci o nome dela, Rita, parece, acabou de falar. Realmente, conhecimento é poder, e assim, hoje eu fui fazer um teste de Covid e testei positivo de novo. Só que eu fui fazer o teste, tirei PCR, sei lá como é que chama, e aí a moça, se eu fosse você, eu ia, procurava um médico e tal, não sei o que. Eu falei, não, menina, obrigado, eu só queria mesmo constatar, e eu já estou me cuidando com meus óleos essenciais. Ela falou, o que é isso? Eu falei, você não conhece os óleos essenciais da Terra? Espera aí um pouquinho. Tirei o óleo da bolsa, pinguei Peppermint na mão dela, expliquei mais ou menos, a moça ficou encantada, notou meu número, peguei o telefone dela, e depois pegou da minha irmã, que mora aqui em Goiás, e depois nós vamos conversar. Eu falei com ela, menina, a primeira vez que eu tive Covid, eu tive ruim, porque a Covid minha, eu cuidei, eu e Deus, né, sozinha em casa, e a minha cachorra, e assim, eu tive todos os sintomas muito fortes, e eu não fui a única da minha família que não fui ao médico, que não tomei remédio nenhum alopático, e fui a que recuperei primeiramente, de todo mundo. Entendeu? Aí ela ficou assim, nossa, mas que é isso? A moça que tirou o sangue e a outra que estava ajudando a atender, sabe? Aí eu estou me cuidando e tal, e assim, graças a Deus estou melhor. Eu achei muito estranho, porque
a Covid, cada dia tem dia que você tem 3, 4 fases diferentes, né? De 4 estágios. E aí, por isso que eu estranhei muito. Aí eu falei, não, eu vou fazer o teste porque eu estou com meus filhos que estão muito doentes e eu vim para ajudar. Eu estou em Goiás. E tem 2 semanas que eu comecei a sentir estranho, assim, e aí eu falei, não, eu vou fazer o teste. Mas é isso, sabe? É isso mesmo, a gente se empodera, esses olhos são maravilhosos, nós temos excelentes professoras, compartilhadoras, amigas, é uma família maravilhosa, né? E assim, igual eu escrevi aí, o Vete Véi, Lang Lang e o Whisper são os olhos que me deixam muito empoderada. Ai, que delícia. Obrigada, Rosângela. Obrigada. É isso mesmo, gente. É isso. Conhecimento leva o poder. Quero agradecer a cada um que está aqui hoje. Gratidão. A gente vai deixar essa live salva. Eu vou deixar ela no não listado. Quem tiver o link,